Nós estamos em João capítulo 16, e você pode aí acompanhar na sua Bíblia, a partir do verso 33. 16, 33. Temos mais algumas pessoas chegando, graças a Deus por isso. Evangelho segundo João 16. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus está falando da missão do Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Ele está falando e consolando os seus discípulos, dizendo que ele vai ao Pai e agora ele vai deixar o Consolador, e a expressão no grego, na teologia é Paráclitos, ele vai deixar o Espírito Santo, aquele que tem a missão de consolar os corações. E nada mais, nada do que isso que nós temos vivido nesse tempo, a proposta e a fala de Jesus se cumprindo em nossa vida, em que o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, tem nos consolado nesse tempo de pandemia. E aí Jesus, então, falando do Consolador, falando que ele enviaria o Consolador, nós chegamos no final do capítulo 16, 16, 33. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: essas coisas, quais coisas? Essas que eu estou explicando, esse contexto todo falando do Espírito Santo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis, ou na minha versão, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repito, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua voz seja mais uma vez poderosa e venha ministrar aos nossos corações. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão é o encorajamento de Jesus. Como o Senhor Jesus encoraja os seus discípulos a buscarem essa vida e essa paz que excede todo entendimento que nós já citamos. E assim Jesus encoraja os seus discípulos, uma vez que ele estava subindo, ele estava completando a sua carreira, ele estava indo para a cruz e depois seria assunto aos céus, mas nós temos a convicção de que Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para aquele momento derradeiro, o momento da crucificação, o momento depois da ressurreição, em que eles teriam grandes dificuldades de compreensão. Então Jesus está falando que enviaria o Paráclitos, o Consolador. E aí Jesus vem com essa expressão para nós: estas coisas que vos tenho falado é para que vocês tenham paz em mim. E aqui a expressão paz que Jesus coloca é uma questão de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar, de saúde, de relacionamento do homem com Deus. Ou seja, na nossa relação com Deus nós não temos mais conflito, não precisamos, à semelhança de Adão, ficar nos escondendo de Deus, muito pelo contrário, agora nós temos paz, nós gozamos dessa harmonia, dessa tranquilidade, dessa sensação boa de ter uma boa relação com Deus, desse sentimento que invade o nosso coração e tranquiliza a nossa mente. Então, essa paz, ela é decorrente da salvação que está no próprio Senhor Jesus. Então, Jesus está falando para nós: eu disse tudo isso para vocês para que vocês tenham paz, e essa paz não está no mundo, para que vocês tenham paz em mim. E nesse tempo de pandemia, nós podemos sentir que o nosso coração só se aquieta e só goza dessa paz quando a gente reconhece e se submete à paz que está em Jesus. E aí Jesus fala assim: olha, vocês não encontrarão paz em outro lugar, vocês só encontrarão paz em mim. E é isso que o mundo precisa ouvir. Essa pandemia está nos chacoalhando, está colocando as coisas nos devidos lugares, e nós precisamos entender que a paz só está em Jesus. Tinha muitas pessoas falando até poucos dias atrás que tinham paz, que gozavam de paz, e agora parece que essa paz fugiu das suas vidas. Por quê? Porque a paz verdadeira, a paz completa, a paz que vem de Jesus é uma paz diferenciada, é a paz que só o discípulo do Senhor Jesus sente e assim desfruta. E por isso nós, cristãos, nesse momento estamos sim apreensivos. Algumas pessoas me perguntam se eu estou sofrendo
com o impacto da ansiedade no meu coração? É claro que sim, mas no fundo, o meu coração goza da perfeita paz, porque a paz que eu tenho é a paz que foi me dada, é a paz de Jesus que foi colocada em meu coração. Está aí nessa expressão de Jesus: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz e paz em mim. E essa paz está nele, só em Jesus. E se você está aí do outro lado da tela, se você está me acompanhando, e se você ainda não desfruta dessa paz, se você ainda não tem essa segurança, essa tranquilidade no seu relacionamento com Deus, a minha orientação bíblica é que você corra para Jesus e desfrute da paz de Jesus, porque Ele mesmo disse, eu já estou preparando uma mensagem sobre esse texto que citarei agora: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz passageira, mas a paz de Jesus é uma paz completa e real. E aí disse Jesus: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fique assim contagiado pelo temor, goze da minha paz. É curioso como a Bíblia vai dizer para nós que a paz está em Jesus. Afinal de contas, quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando olhamos para o antigo pacto, antiga escritura que nós conhecemos com o Antigo Testamento, que a irmã Cleusa falou hoje pela manhã, as profecias apontavam para o Messias. As profecias apontavam para o Messias como aquele que traria a paz, a santa paz de Deus. Por exemplo, se você conhece as Escrituras, você conhece a profecia do profeta Miqueias, e Miqueias apontava para Jesus, o Messias, e falava assim: este será a nossa paz, ou seja, a paz que nós tanto almejamos estará em Jesus, porque ele estava vivendo antes de Jesus. Então ele apontava para o futuro e falava assim: o Messias, esse trará para nós a nossa paz. Isaías vai dizer para nós, naquele texto que nós citamos muito no Natal, na época do nascimento de Jesus, ele será o príncipe da paz. Então Jesus será o príncipe da paz, aquele que trará a paz à nossa humanidade. A ONU está procurando paz até hoje, concerto de paz, e nunca achará. A paz do mundo está em Jesus. E quem não está em Jesus está confuso, preocupado, agitado, completamente desorientado nessa situação de pandemia. E nós, cristãos, sofremos todos esses impactos, mas nós temos paz, baseados nessa palavra de Jesus, baseados nessa expressão: nós temos paz em Jesus, porque Jesus falou assim: eu espero que vocês tenham paz em mim. E é baseado nessa expressão de Jesus que eu quero seguir para o texto. Então Jesus falou tudo isso para que os seus discípulos tivessem paz nele. E agora eu quero dar 3 dicas para vocês, que vocês vão poder ter essa expressão decorada no seu coração. E a minha oração e orientação é que você decore esse verso, porque é um verso muito bonito. Então, como Jesus encoraja os seus discípulos? Em primeiro lugar, dando um aviso. Olha o aviso de Jesus aí no verso 33. No mundo passareis, ou tenhais aflições. Então Jesus está falando assim: olha, eu estou sendo real, eu estou sendo realista, e o realismo de Jesus para mim é assustador. E Jesus deixa claro que o plano de Deus para todos nós é passar por várias dificuldades, dentre elas as aflições. É muito curioso como Jesus não engana os seus seguidores, e Jesus não promete um mar de rosas aqui nessa vida. Jesus promete sim águas tranquilas, verdes pastagens na eternidade, mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos lembrar que nós estamos no mundo. A expressão de Jesus é o seguinte: no mundo, ou seja, estando no mundo, nós teremos aflições. Então, no mundo tereis aflições. Na versão que eu trago agora, é no mundo passais por aflições, dando essa ideia que nós vamos passar em meio às aflições. Então, Jesus vai nos orientar e Ele vai nos mostrar a realidade e vai falar para nós que andar com Ele não nos isenta das crises e das lutas nessa vida. Ou seja, enquanto estivermos andando com Jesus, não poderemos falar para Ele que Ele nos enganou. Não, Ele mesmo disse: no mundo, nessa vida, nesse mundo, conforme João, que jaz no maligno, nesse mundo nós teremos aflições, nós passaremos por lutas, porque há um movimento em nosso país, e você já sabe qual movimento eu estou falando, que diz para nós assim, ou algumas, entre aspas, igrejas, que têm
um slogan, eu diria até um tanto curioso: pare de sofrer e vem aqui. E aí ensinam um evangelho mentiroso e fala o seguinte para as pessoas: se você chegar até Jesus, todos os seus problemas acabaram. Tanto é que essas igrejas estão fechadas. Fechadas. Cadê esses caras? Cadê os milagreiros? Cadê as pessoas que faziam milagre? Cadê as pessoas que curavam tudo? Sumiram. E nós, que estamos pregando o evangelho desde sempre, estamos aqui alimentando o povo, porque nós falamos do evangelho segundo as escrituras, e nós estamos falando as palavras de Jesus, e Jesus disse: no mundo tereis aflições. E essa expressão mundo significa o mundo humanidade, ou seja, esse espaço onde as pessoas estão, esse espaço onde a humanidade está. Tanto é verdade que essa expressão no Evangelho de João ela é muito abrangente. Ora, João coloca mundo como mundo físico, o mundo onde nós estamos. Ora, ele fala assim, um mundo, falando de uma multidão, um mundo de pessoas. E ora, ele fala, por exemplo, falando do mundo como cosmos. E aí ele fala nessa expressão aqui, e fala também lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, Deus amou todas as pessoas que estão dentro do mundo. Então é essa expressão que Jesus está dizendo. No mundo, ou seja, nessa vida, nessa terra, nesse plano humano, nós teremos aflições. E algumas pessoas procuram o evangelho, procuram algumas igrejas, querendo a ausência de aflições, e não terão. Nós, por exemplo, como cristãos, não estamos numa bolha, numa estufa espiritual e não estamos sofrendo as questões da pandemia. Claro que não. Estamos juntos com o mundo todo passando pela pandemia. Então a palavra de Jesus é um aviso. Em primeiro lugar, é um aviso. No mundo tereis aflições, ou seja, no mundo tereis grandes dificuldades. Porque algumas pessoas que ouvem esse evangelho, como que eu posso dizer, adulterado, vem para nós e fala assim: então acho que eu fui enganado. E aí, infelizmente, a gente tem que falar: infelizmente você foi enganado. Você acabou acreditando no evangelho que não foi Jesus que disse. No evangelho que Jesus disse, ele falou que nesse mundo, nessa humanidade, nós teríamos várias dificuldades e passaríamos por aflições. Então esse mundo, o mundo que Deus ama, é o foco da missão do Senhor Jesus. O Salvador veio salvar o mundo, Ele veio resgatar o mundo, do qual você faz parte. E se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, aqui está um convite: se renda ao Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse que Deus amou o mundo. E se você está no mundo, quero crer que sim, porque você está me acompanhando do outro lado, você não está em outro planeta, você não está fora dessa esfera chamada Terra, então você faz parte do mundo, então você é alvo do amor de Deus. E aí Jesus vem e fala para mim e para você: nesse mundo, nesse platô humano, nós passaremos por aflições. E eu aqui, brincando com o Lucas, eu fiz a minha lição de casa, viu, Lucas? Aflições aqui é opressão, eu anotei aqui, viu, Lucas? Tribulação, momentos difíceis, circunstâncias adversas. E a minha pergunta é: quem não passa por essas circunstâncias? Quem não passa por aflições? Quem não passa por momentos adversos? Quem não passa por momentos difíceis? Qual ser humano na face da terra vai falar assim: não, eu estou isento à Covid. A Covid, em suas maiores demandas, não me atingiu. Então Jesus está falando o seguinte: no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por tribulações, passaremos e teremos momentos difíceis, teremos situações adversas, mas Jesus afirma que todos nós teremos que passar pelas aflições baseados no seu amor, olhando para Ele, assim refletindo a glória do nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, é um aviso. Em segundo lugar, tem o consolo. Graças a Deus pelo consolo. Se você está comigo até agora, nós somos 66, precisa ir 67, né? 66 a gente não gosta muito não, tá bom? Esse número, essa dupla de número, a gente não gosta. Então precisa aumentar aí, precisa chegar mais alguém. Então, se você chegou até agora comigo nessa transmissão, é porque você está querendo ouvir o Evangelho. Eu falei a primeira parte, a parte mais difícil, que no mundo nós teremos dificuldade e no mundo passaremos por dificuldades e tribulações. Mas em segundo lugar, eu quero falar que o consolo de Jesus também vem. Então, se no mundo teremos aflições, e aí tem uma expressãozinha que diz o seguinte: mas, vírgula, tende
bom ânimo. E aqui Jesus chama os seus discípulos para o consolo e para o conforto. Lembrando que Jesus está encerrando o capítulo 16, encerrando a mensagem que ele está dizendo que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, e assim Jesus estava falando com os seus discípulos e falando de um momento de intensa provação, de luta, mas ele fala para os seus discípulos: olha, vocês passarão por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu vou ficar com vocês. E na vida é sempre bom, queridos irmãos e irmãs que me acompanham, ter um mas, é muito importante. O mas, para nós, faz toda a diferença. Alguém conversava comigo um dia desses e eu falei assim: olha, um mas na vida é como se fosse uma porta. Imagina uma cena que você está num quarto escuro, você não tem mais saída, e aí você pega a mão na maçaneta e abre uma porta e se encontra com uma claridade, e você fala assim: eu estava em trevas, mas agora eu vejo a luz. Brincando agora. Eu sempre fui feinho, mas abri a porta e consegui encontrar com a Natália, me casei. Que maravilha! Tem um mas na nossa vida. E o mas, ele é fundamental para a nossa caminhada com Jesus. E aí vem Jesus e fala o seguinte: olha, o mundo tem as suas armadilhas, no mundo você vai sofrer com o maligno, o diabo vai ficar tentando devorar a sua vida, mas tende bom ânimo. E aí, fazendo a lição de casa, mais uma vez, viu, Lucas? Eu fui pesquisar que lá na língua portuguesa, quando a gente tinha aquelas aulas com a nossa professora de português, que particularmente eu gostava bastante, mas meus amigos ficavam bravos porque eu gostava da língua portuguesa. Tinha uma expressãozinha lá que a professora ensinava para nós, que tinha, até marquei aqui, consultei a Thelma, ela falou que é uma conjunção adversativa. Nome chique, hein? É o mas. O mas é uma conjunção adversativa. É como se fosse uma espécie de uma dobradiça. Então Jesus apresenta a parte negativa, depois, mas abre para o consolo. Então, se no mundo nós teremos aflições, nós não podemos perder o ânimo. E eu aqui alistei algumas expressões de conjunções adversativas na Bíblia. Por exemplo, o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode passar a noite inteira chorando, mas vai raiar o dia. O que a Bíblia está nos ensinando? Que o sofrimento tem um prazo determinado e o sofrimento vai acabar. Eu não estou vendo você aí, mas pode falar amém aí. Fala um amém do outro lado. As pessoas ficam perguntando assim para mim: ô Jefferson, será que a pandemia vai passar? Claro que vai passar. O sofrimento nessa vida é um sofrimento limitado. Aqueles que vão sofrer para todo sempre são aqueles que, infelizmente, terão que conviver no inferno, é outra história. Mas nessa vida, todo sofrimento ele é passageiro. A noite representa um tempo de trevas. Então, o que o salmista está dizendo é o seguinte: o choro, o lamento, o sofrimento, a mágoa, a angústia pode durar uma noite? Sim, vírgula, mas virá o amanhecer, vai raiar um outro dia, vai acontecer um novo tempo depois do Covid, eu creio nisso, e esse tempo depois do Covid será completamente realinhado a partir do reino de Deus. Você não será a mesma pessoa depois do Covid, eu também não. Certamente nós valorizaremos muitas coisas que nós não temos valorizado ou não tínhamos valorizado até esse presente momento. Então, no mundo teremos aflições? Sim, mas Jesus falou para nós não perdermos o bom ânimo. E aí vem essa expressão do Salmo 30, que vai falar para nós que o choro pode durar uma noite, um dia, um mês, mas vai amanhecer. E certamente vai raiar um novo dia para nós, vai raiar um novo tempo. Eu não sei você, mas eu fui completamente surpreendido pelo Covid-19 no finalzinho de fevereiro, quando começou a explodir no Brasil, e aí começamos março, no dia 15, me recordo como se fosse hoje, no dia 15 de março, pela manhã tivemos a celebração da ceia, que foi inclusive a última ceia que nós celebramos aqui em nossa igreja, com a igreja cheia pela manhã. Logo mais à noite tivemos a grande celebração, e depois, no outro final de semana, já não pudemos mais nos reunir, já tivemos que nos adaptar em fazer as transmissões, já tivemos que, assim, nos mover para ter contato com os irmãos, e de uma hora para outra
simplesmente fomos impedidos de ter as transmissões, de ter contato com os nossos familiares, de rever os nossos irmãos, e essa situação, eu diria, usando a expressão de Jesus, essa aflição chegou, bateu em nossa porta, e quando menos esperamos, ela entrou, mas a certeza que temos é que ela vai sair também, da mesma rapidez que ela chegou, com a mesma rapidez, na hora que Deus falar assim, acabou o tempo chamado pandemia, Covid-19, ela vai se embora, e nós voltaremos à nossa vida na normalidade, segundo um novo padrão, que não é mais o normal. Eu não sei se eu consigo explicar isso, mas assim, as pessoas falam assim, a nossa vida vai voltar ao normal, e eu pergunto, qual é o normal? Aquele normal que era aquela correria, aquela agitação, aquele frenesi, eu não sei se vai voltar naquele normal. Vai ter que ser um outro normal, a gente vai ter que imprimir um outro novo normal para a nossa própria existência, inclusive falando de igreja. Quantos cristãos que não vinham no culto, mas agora estamos acompanhando? Esse povo vai ter que congregar na igreja. Quantas pessoas que estão afastadas da igreja e que agora estão completamente apavoradas e não sabem se Deus está aplicando julgamento, não sabem se Deus está enviando Jesus, estão todo mundo desesperado e agora querem voltar para a igreja. A reportagem que eu citei pela manhã, e vou colocar no meu Facebook amanhã também, que eu citei hoje pela manhã, eu vou colocar amanhã no meu Facebook, é que a primeira coisa que o brasileiro deseja fazer depois da quarentena, porque na quarentena ele está no supermercado, não é assim? Você vai no supermercado, está todo mundo lá no supermercado. Então, depois da quarentena, todo mundo quer ir para a igreja. E eu achei essa pesquisa sensacional. Mostra que nós, brasileiros, precisamos acertar as contas com Deus. Então, se no mundo nós passaremos por aflições, vem Jesus e fala assim, mas tem de bom ânimo. Por exemplo, vou dar outra citação, ele, Jesus, foi oprimido, mas não abriu a boca. Mais uma conjunção adversativa. Não temas, mas fala. Foi a expressão que Jesus falou para o apóstolo Paulo. Então, no caso de Jesus, o mas, essa conjunção adversativa, vai falar para nós do consolo. Não percam o ânimo. E é curioso como Jesus usou essa expressão bom ânimo em alguns contextos, eu aqui listei pelo menos 3. Quando Jesus, por exemplo, estava diante do paralítico, Jesus disse para ele, tem de bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que benção. Talvez você esteja aí do outro lado falando assim, o que eu faço com os meus pecados? Jesus se aproxima de você e fala assim, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Em segundo lugar, eu listei aqui, diante de uma mulher com fluxo de sangue. Talvez você conheça esse texto. Aquela mulher estava procurando a Jesus e Jesus estava indo lá curar a filha de Jairo. E Jesus se encontra com aquela mulher e fala o seguinte, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai que você aí está do outro lado da tela com a fé, querendo buscar a Jesus, e eu estou aqui falando no nome dele, e a tua fé te salva, no sentido de te conduz até a salvação. Vai que você aí do outro lado da tela se converta ao Senhor Jesus. E aí você vai ouvir essa expressão de Jesus, tenha bom ânimo. Ou seja, não perca o ânimo que está dentro da sua alma. Em terceiro e último lugar, diante dos discípulos apavorados, quando Jesus estava andando sobre as águas, Jesus falou o seguinte, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E eu fico pensando nessa expressão para os discípulos de Jesus, para a igreja nesses dias. Igreja do Senhor Jesus, tem de bom ânimo. Ele está falando, sou eu, não temas. Não fiquem preocupados. E aqui o bom ânimo, no grego clássico, é sinônimo de coragem. Então ele está falando o seguinte, no mundo vocês terão aflições, mas não percam a coragem. Talvez uma tradução literal, eu anotei aqui, seria o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, seja uma pessoa corajosa. Jesus consola os seus discípulos pedindo coragem, é muito incrível isso. Os seus discípulos estavam atemorizados, estavam para baixo, perdendo o ânimo, e ânimo tem a ver com alma, estavam perdendo o brilho, a alegria da alma, aquela alegria que vem de dentro para fora, e Jesus fala para eles assim, força homens, mulheres, olha, tenha coragem, enfrenta essa Covid aí, não se renda não, no mundo vocês vão passar por várias pandemias, eu estou fazendo aqui uma aplicação, mas tem de bom ânimo, não percam a fé, não percam o valor que vocês têm na alma. Eu me lembro da expressão que Deus falou a Josué, dispõe-te agora, ser forte e
corajoso. E é nesses momentos em que nós colocamos a nossa coragem ativa e nós apresentamos ao mundo a nossa convicção. Então, os discípulos não podem perder o ânimo, ou seja, não podem perder o valor da alma. E nós que andamos com Jesus sabemos que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando você começar a ser sondado pelo desânimo, lembre-se do valor da sua alma. Quando a ansiedade rondar o seu coração, lembre-se do valor da sua alma. Lembre-se do Senhor Jesus pagando o preço lá na cruz do Calvário, e assim você recuperará o valor da sua alma e você terá ânimo, você terá alegria, a alegria de pertencer ao Senhor Jesus. Então os discípulos estavam perdendo esse ânimo, estavam ficando desanimados, e aí vem Jesus e fala assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Encerro esse tópico falando a expressão de Paulo a Timóteo, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não fique com espírito de covardia diante das circunstâncias que estão diante dos seus olhos. Tenha muito poder, busque muito amor e muita moderação, equilíbrio. Cuidado com aquilo que você está assistindo na TV. Cuidado com essas fake news que estão chegando no seu WhatsApp. Cuidado. Tenha moderação. Lembre-se de Jesus nos encorajando. Cuidado. Não desanime. E quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas já estão entregando os pontos? Quantas pessoas já estão se rendendo diante da fatalidade? Quantas pessoas que já não querem mais sorrir? Quantas pessoas que não querem abrir um sorriso e não querem cantar? Quantas pessoas que não querem mais celebrar o nome do Senhor porque estão desanimadas? Em terceiro e último lugar, a vitória de Jesus. E isso aqui eu acho fabuloso, magnífico, a vitória de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e aí ponto e vírgula, eu venci o mundo. E Jesus então se declara vencedor. É muito lindo que Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. E aqui nesse texto Jesus está falando assim: eu sou o vencedor, não tem ninguém acima de mim, eu sou o vencedor. Artigo definido, ninguém foi mais vitorioso do que eu, é o que está dizendo Jesus. Então a vitória é de Jesus. Eu venci o mundo. Como nós vimos, o mundo aqui é essa humanidade caída, depravada, essas pessoas que estão longe de Deus, e Jesus está falando assim: eu venci o mundo, eu estou vencendo o maligno, eu vou colocar um ponto final na história, lá na cruz eu direi, está consumado, eu vou resgatar toda a humanidade. Eu venci o mundo. Jesus venceu o diabo lá no deserto, quem se lembra? Quando ele ficou 40 dias em jejum, e depois veio o diabo e começou a tentá-lo, e Jesus então rebate por 3 vezes e falou assim: nem só de pão viverá o homem. Eu estou parafraseando aqui: nem só de live viverá o homem. Nós não poderemos viver de live o resto da vida. Teremos que nos congregar novamente como igreja, sim, mas por enquanto esse é o canal, essa é a bênção que Deus preparou para nós lembrarmos que Jesus venceu o mundo. Disse Jesus: eu venci o mundo, eu venci Satanás, eu venci a morte, eu venci o inferno para te dar vida, para te dar segurança, para te dar paz, para te dar tranquilidade, para te dar a certeza da salvação. Eu venci o mundo. E vencer aqui, no grego, tem um sentido de conquista, que denota uma vitória permanente e irreversível. Achei isso fabuloso. Fui fazer minha lição de casa e entendi isso. Então a vitória de Jesus, quando ele fala assim: eu venci o mundo, é uma vitória irrevogável, é uma vitória irreversível, ou seja, não tem como mais reverter isso. Jesus é o grande vitorioso, por isso ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, João vai dizer para nós lá no livro do Apocalipse que ele venceu a morte, tem a chave da vitória em suas mãos, é o único que pode abrir os selos, é o único que pode conferir o nosso nome no livro da vida. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o que
garantiu para nós a vitória, vitória cabal, vitória aniquiladora. O diabo, nosso adversário, é o inimigo vencido. Disse Jesus: eu venci o mundo. E aí eu gosto de pensar em Apocalipse, já estou concluindo, quando Jesus disse assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e abrirá o livro e os seus 7 selos. Outra expressão de Apocalipse: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, 7. E aí nós chegamos em Romanos, que nós já até pregamos nesse texto: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. No mundo teremos aflições, sim, mas nós não vamos perder o ânimo, porque nós temos a certeza de que Jesus venceu o mundo. O mundo. Jesus Cristo é o vitorioso. O vitorioso que nos consola, que nos conforta e nos coloca em movimento, aguardando a sua atuação e a sua vinda. Então nós podemos descansar o nosso coração em meio à pandemia, nos braços do Senhor Jesus, e confessá-lo como Senhor da nossa vida.